em Lucas capítulo 22. Tem tudo a ver o que nós vamos conversar hoje rapidamente. Lucas capítulo 22 vai contar um relato de algumas coisas que Jesus fez com os discípulos. Sei que talvez fique um pouquinho difícil para você ler, mas é só hoje, tá bom? Só para a gente já continuar, voltar para esse ambiente de rendição que nós estávamos. Mas no versículo 19, vai relatar sobre a ceia do Senhor, assim por diante, que eles estavam reunidos. Logo depois, assim, de estarem reunidos, a gente de vez em quando tem alguma ideia que, tipo, cearam mas no versículo 24 vai contar que logo após houve uma discussão ali de quem seria o maior, e eu mudei de ideia. Acende um pouquinho só de luz para eles, por favor. Pode ser assim, tá bom. Começou uma discussão de quem era maior, assim por diante. Isso nunca existe no nosso meio, né? A gente nunca tem discussão de quem é o maior ou quem não é. É só aqui nos relatos, e só os discípulos pensavam assim, graças a Deus. Mas a partir do verso 31, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, vai falar de algumas coisas bem sérias. Nós cantamos algumas músicas de adoração, terminamos com "Vou olhar em teus olhos, jogar-me em teus braços. Este é o momento que eu mais quero, é tudo que eu espero." Tomara que essa canção não seja apenas uma canção, mas seja uma declaração de verdade sobre a tua vida. Porque, infelizmente, algumas vezes o momento que a gente mais espera é de sair para fazer um lanche, né? De dar uma volta, de conversar, de ir para o shopping. E o momento que nós mais queremos deveria ser estar na presença de Deus, que é o melhor de todos os lugares que nós podemos estar, querido. Começando no 31, nós vamos ler algumas coisas que a palavra de Deus relata, e Jesus já começa dizendo: Simão, Simão. Eu recebi um feedback que eu vou tentar diminuir, beleza? Simão, Simão é tipo Levi, Levi, entendeu? Tem gente me zoando falando que eu falo muito Levi, que é meu filho, né? Mas é tipo quando você tem filho, irmão, ou você que não tem nada, não manda em ninguém, talvez pelo menos no cachorro, entendeu? Tipo, mas tipo, sabe quando você fala duas vezes? Jesus fala: Simão, Simão. E a gente talvez pense assim, né? Simão, Simão, vai vir uma super profecia. Eis que tu serás poderoso e você fará muitas coisas. Não, fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quem já passou na peneira aqui de Satanás? Ixi, ninguém, cara. Tá bom, beleza. Só eu sou o pecador dos pecadores, né? E a Assembleia dos Santos será arrebatada daqui a alguns minutos. Ficarei eu falando com as cadeiras. Todo mundo tem medo de Satanás, né? A gente fala alguma coisa de Satanás, ninguém levanta a mão, ninguém se mexe. Só vou te avisar o fim dele. Como é que você sabe? Li na Bíblia, você pode ler também. O fim dele é num lago de enxofre, preso, derrotado, destruído. Então fica tranquilo. Precisa ter medo, sim, tá bom? Mas Jesus faz essa declaração, e é uma declaração bem interessante. Na tradução que está aqui, se puder botar a outra para mim, tá? Trocar a versão. Mas, vamos lá. Mas eu orei. Isso. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos ou fortalece os teus irmãos. Você precisa entender que peneira é essa, ok?
tinha uma peneira, ok? Grande. Não sei se você já viu, deve ter visto em filme, em algum lugar, sei lá. Os caras com uma peneira grande, assim, que colocam no riacho para tirar ou pedra preciosa, alguma coisa. Para ficar mais fácil de contextualizar para você. Essa peneira grande, os caras pegavam com a pá, vinha trigo, vinha palha, vinha joio, jogava na peneira. E aí, cara, sacudia a peneira. Lado direito, lado esquerdo. Joga para cima. Caiu. Né? Abaixa. Sabe quando fica uma movimentação? E Jesus fala isso. Olha, Satanás veio pedir para te peneirar, Pedrão. Simão, no caso. Nossa vida, de vez em quando, sofre uma peneirada, não sofre? Vai para um lado, bate. Vai para o outro. E vai para cima. Está super bem. Vai para baixo. Está super mal. Só que é interessante que, assim, não é que Satanás foi lá e pegou Pedro e ferrou com Pedro. Tá bom? Vamos lembrar um pouquinho a história de Jó, né? O diabo foi lá e destruiu tudo na vida de Jó. Simplesmente assim, não. Foi até Deus. E o Senhor falou, olha, pode tocar em tudo, menos na vida de Jó. A gente vai abrir um parênteses para você entender que até a movimentação do diabo está sob o controle de Deus, querido. Tá bom? Então não precisa ter esse super medo, né? Tudo está sob o governo de Deus. Não é tipo uma luta assim. Vamos ver quem vai ganhar no fim, Satanás ou Deus. Eles estão brigando pela minha vida, cara. Eu sou tão importante, eu sou tão legal, que eles decidiram ter uma queda de braço, né? E aí, o dia que eu estou super bem, Jesus está derrubando Satanás. E aí, no outro dia, cara, eu só acessei um negócio, eu só coloquei um negócio na boca, eu não vou falar mais outras coisas, beleza? Mas só fiz isso. E aí parece que Satanás está vencendo Jesus. Não existe isso, cara. Tá bom? Quantos tem Cristo na sua vida aqui? Levanta a mão. Cara, você é de Cristo, tua salvação está segura. O Senhor começou uma obra e vai completar. Mas sim, algumas vezes, como Jó, como Simão, o Senhor permite. E sob a permissão de Deus, vem essa declaração de Jesus. E o mais importante para mim dessa declaração é o versículo 32, que fala, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Jesus orou por nós, é bem importante nós lembrarmos disso. Eu não sei se você lembra, mas existe um texto maravilhoso na palavra de Deus que fala sobre a intercessão de Jesus por nossas vidas. Ele começa orando pelos seus discípulos, né? E ele começa falando que agradecia ao Pai por eles, por todos aqueles que fossem guardados, que fossem protegidos do mal. E o Senhor Jesus faz umas declarações maravilhosas, dizendo, olha, todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Ou seja, todos aqueles que o Senhor enviou para ser meus discípulos e me seguirem, não vão se perder porque são meus. Só que ele estende essa oração para mim e para você e diz, rogo não só por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio desta palavra. Então, se você creu em Jesus através das palavras de Deus, o Senhor orou por você. E igual a vida de Simão, que é tão lindo ver Jesus falando, roguei ao Pai por ti. Você tem ideia do que é isso? Aqui a gente vai bater um pouquinho agora. Cara, eu quero uma oração forte. Eu já ouvi isso, beleza? Tipo, pastor, preciso de uma oração super forte. Eu pensava, Senhor, o que é uma oração forte? Tentaremos. Senhor, agora... O que é uma oração forte? É rápida? Senhor, abate os inimigos, destrói agora... O que é uma oração forte? Quer uma oração forte? Leia a Bíblia. O melhor que poderia orar por você, orou Jesus. E não só orou, te comprou na cruz do Calvário. E o texto vai continuar dizendo no 33, ele porém respondeu,
Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Cara, realmente era legal passar uma peneira em Pedro, sabia? Essa peneira, cara, é bem interessante, né? Porque os lavradores lá iam peneirar até que conseguisse tirar a palha, tirar o trigo, tirar o joio e deixar só a palha, o que era de bom. Isso faz uma referência um pouco com as nossas vidas, no sentido de algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Uma das coisas que precisava tirar na vida de Pedro era talvez a sua autossuficiência. É um fantasma. E todo mundo com medo. E aí Jesus fala, não, sou eu, vem. Eu sou o cara. Eu desço do barco enquanto ninguém desce. Cara, super forte, né? Capaz. Satanás, me peneirar. Tu já rogou por mim, orou por mim? Então, beleza, fica tranquilo, Jesus. Para onde tu for, eu vou. Morro contigo, vou para a prisão contigo. Nesses dias aí de política que está baixando a poeira, é bem legal ouvir umas declarações. Morro por Jesus. Cara, eu tenho medo dessas declarações. Invadem a igreja agora, põe uma faca no teu pescoço e diz, nega Jesus ou eu te mato. É bem fácil falar. Nega Jesus ou eu te levo para a prisão. Não, Gabriel, nunca vou negar. Pedro negou. Olha o tamanho do ego de Pedro, dizendo, estou pronto. A gente ouve isso, tá bom? Beleza? Ah, pastor, eu estou pronto. E eu falo, cara, agora eu descobri que não tá. Se eu ainda tinha uma esperança que estava, agora eu descobri que não está. Todas as vezes que nós falarmos, estou pronto, eu consigo, eu posso, provavelmente vai haver algum problema. Deus não divide sua glória com ninguém. E é por isso que muitas vezes acontece o que está acontecendo na vida de Pedro. E Jesus traz uma resposta maravilhosa. 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Cara, imagina um cidadão que fala que pode tudo, receber uma resposta dessa. Gabriel, onde você quer chegar? Nós vamos por uma parte do texto e eu vou pular uma. Onde a gente descobre, querido, que nós precisamos estar escondidos. Tá bom? Escondidos em Deus. Tem um vídeo na internet que é bem legalzinho. O mergulhador sai e mergulha num buraco bem profundo. Imersão, a gente faz tempo que não fala sobre isso, eu vou recapitular um pouco. Quando a gente teve o nome de imersão aqui, a ideia era essa. Que a gente se reunisse um dia à noite e mergulhasse na presença de Deus. E foi indo. Só que a gente não pode esquecer do nosso início e do porquê a gente tem esse nome. Imersão é mergulhar profundo em Deus. Segredos, não sei nadar. Beleza? E acho que não consigo boiar. Consegue? Ah, tu consegue? Sério? Então tá. Cara, não sei nadar. E aí você pode pegar na borda da piscina, se você não sabe nadar, e você pode enfiar a cabeça lá embaixo, né? E depois subir. Tem gente que mergulha e está tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é que embaixo da água ninguém escuta nada. É verdade. Eu quero te fazer um convite nessa noite. A mergulhar na presença de Deus. Quando você está mergulhado na presença de Deus, você não escuta muitas coisas que não era para escutar.
Um dia uma mulher pecadora entrou numa casa que não foi convidada, tinha uma festa, e Jesus estava lá. E ela sabia que Jesus estava, ela não deveria entrar lá, não era bem recebida, mas ela resolve entrar. Ela pega o seu frasco de perfume, muito caro, custou bastante dinheiro, ela não era rica, e ela entra na casa, e ela se dobra aos pés de Jesus, porque Jesus estava reclinado, e ela começa a chorar, molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, pega seu cabelo, começa a limpar os pés de Jesus, e vai aí em diante. Enquanto isso está acontecendo, tem um cidadão do lado dela, falando para Jesus, ela não deveria fazer isso. Ela é uma pecadora. Se você soubesse quem ela era, você não estaria aceitando o que ela está fazendo. E bababá, uma conversa longa, cara. E Jesus começa a responder longamente também. Olha, eu entrei na tua casa, tu não lavou meus pés, tu não me deu um beijo, tu não me recebeu. Cara, sabe aquela conversa? A lógica do negócio é que essa mulher parasse e prestasse atenção, afinal estão falando dela. Só que ela está tão mergulhada em Deus, que Jesus faz uma declaração, que é uma das declarações que eu mais amo na Bíblia. Olha só, enquanto você está falando tudo isso, essa mulher não para de beijar os meus pés. Cara, tem hora que a gente tem que se esconder, mergulhar em Deus e parar de escutar outras coisas. Nós precisamos fazer isso. O pastor Ciro, domingo passado, pregou sobre o endemoniado gadareno, assim por diante. Maravilhoso, mas logo depois Jesus sai do que ele estava fazendo com o gadareno, que houve uma transformação, e ele vai pegar um barco para ir para outro lado, para outro lugar. E uma grande multidão vai atrás dele, como sempre acontecia. No meio dessa multidão tinha um cara chamado Jairo, que não era crente, beleza? Ele chega para Jesus e ele pede uma coisa bem interessante. Olha só, Jesus, minha filha está doente e eu preciso que você vá lá na minha casa, curar a minha filha. Jesus fala, beleza, vamos lá. Vamos junto. E Jesus começa a andar um pouquinho. No meio dessa caminhada, uma outra mulher tem uma brilhante ideia. Tem a mulher do fluxo de sangue. Fluía sangue dela, né? Esse fluxo de sangue. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, já tinha procurado todos os médicos, nada tinha dado certo. E como Jesus chamava muita atenção, a fama de Jesus já percorria vários locais, tinha muita gente em volta dele, além dos discípulos, Jairo. E no meio desse trajeto para ir para a casa de Jairo, essa mulher sai de casa e fala, vou me arrastar pela multidão. Tá? Ela não podia, ninguém queria encostar nela, tá? É como se fosse menstruada hoje, beleza? E naquela época era uma mulher impura, então era um negócio que não era legal na época. E todo mundo se afastava, então ela resolveu ir ali pelo meio da multidão escondida e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus fala para os discípulos, alguém me tocou. E aí os discípulos falam, você está doido, né? Não é possível. Um monte de gente encostando e você falou, alguém me tocou. E aí, óbvio que ele fala uma frase super conhecida, que tem até uma música, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Eu sou meio... E aí, cara, começa toda uma conversa. E Jesus tem uma ideia maravilhosa. Ele começa a perguntar para a mulher o que tinha acontecido com ela. Tipo, eu vou falar, levanta a mão, Iago e Natália. Levanta aí e fala, nunca mais falarei do Gabriel. Ela foi dar um testemunho, entendeu? É testemunho, beleza. Cara, só que até agora, talvez até você tenha esquecido de Jairo. Entendeu? Tá rolando todo um negócio muito legal na vida da mulher. Só que a gente tem um personagem ali esperando para que a sua filha seja curada. Sabe o que é mergulhado em Deus? Jairo estava concentrado em Jesus, falando, ele precisa fazer alguma coisa. É minha esperança, eu vou olhar para ele. Enquanto tudo isso acontece, chega um pessoal da casa de Jairo e fala para ele assim,
para de incomodar ele, para de falar com ele, porque ela morreu. Jesus dá uma resposta tão maravilhosa, que fala assim: deixa ele comigo. Jairo não fica ouvindo o que estão falando. E aí a história continua, que Jesus chega na casa da menina, a menina volta a viver. Eu estou falando de pessoas, querido, que estavam no meio de um caos e escolheram mergulhar em Jesus e esquecer o que os outros estavam falando. Seja a mulher que estava aos pés de Jesus e estavam acusando ela, seja alguém que precisa de um milagre e as pessoas dizem: não tem jeito, já morreu. Todas as pessoas que estão mergulhadas em Jesus, elas não escutam o que os outros estão dizendo, escutam o que o Senhor está falando. Por isso que eu falei de mergulhar. Nossa imersão é isso, cara, é você ir para a presença de Deus, ao ponto de estar lá como se fosse realmente no fundo de uma piscina, onde você não vê nada, você não ouve ninguém. Sabe o silêncio debaixo que tem ali debaixo da água? Cara, não tem ruído, não tem barulho. A gente só escuta ruído, barulho, problema, quando a gente sai da água. E é a mesma coisa na nossa vida com Jesus, quando a gente sai da presença dEle. Quando sai da presença dEle, vai chegar notificação no aplicativo dizendo: sua fatura vence em 2 dias. Voltando para o texto e para terminar, Lucas 22 vai nos ensinar que um personagem saía de cena de vez em quando para mergulhar. Sabe quem é esse cara? Quem? Jesus. Se Jesus saía de cena pública para mergulhar e ficar escondido, eu arrisco dizer que você precisa fazer isso também. Se você falar para mim que não precisa dar conta sozinho, tudo bem. Vou voltar lá no texto da peneira e vou dizer: Simão, Simão, tu não está pronto, Simão. Versículo 39. Saindo, Jesus no caso, foi como de costume, ou como costumava fazer, para o Monte das Oliveiras também, e também os seus discípulos o seguiram. Quero só parar um pouquinho, volta ali. E saindo foi como costumava fazer. Jesus tinha esse hábito, querido, de ter momentos a sós com o Pai, de buscar a presença de Deus, mergulhar na presença de Deus. E Jesus era Deus, mas ele buscava o Pai. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Cara, não adianta você vir aqui na imersão ou no culto de domingo e não buscar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Eu acho que na tua Bíblia não está escrito: e sentindo foi como de costume. Gabriel, se eu sentir, eu vou cantar. Vai morrer sem cantar, cara. Gabriel, se eu sentir, eu vou levantar as mãos. Cara, você acha que todo dia eu estou a fim de levantar as mãos? Beleza? Olha só, se eu pegar meu WhatsApp agora, eu pedi oração hoje, lá no grupo de homens, porque está bem complicado o negócio. Tem 500 WhatsApp aqui, que eu tive que mergulhar e virar ele, porque eu não posso olhar para ele. Então se você perguntar: você sentiu de levantar a mão? Não. Eu tive que fazer por costume, mesmo não sentindo nada. Nós não nos movemos, querido, por sentimentos. Nós nos movemos por fé, por aquilo que nós cremos. Quantos creem que Deus está aqui? Por que você crê? Porque Ele falou: onde estiverem 2 ou 3, estarei convosco até a consumação do céu. Alguém sentiu, cara? Ah, Gabriel, eu fiquei emocionado. Eu senti, beleza, mas pode ser uma emoção. Sentir de Ele pegar e te apertar, e apertou demais até Deus. Ninguém sentiu. Muitas das nossas atitudes e das atitudes de Jesus eram costumes, práticas. Ou seja,
expressões vivas de declarações que ele tinha. Pode continuar, 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Quem aqui tem tentação? Ah, cara, meu Deus, cara. Certo? Todo mundo tem. Tô de dieta. Sushi, não dá certo. Tentação. Cara, todo mundo tem uma tentação. Tentação de passar no sinal amarelo. Cara, meu Deus. Dá tempo, porque o amarelo e verde, entendeu? Tentação de parar na vaga errada, porque é só para pegar alguém. Eu fiz isso esses dias no Carrefour. Tem um monte de vaga para deficiente físico, um monte, né? E eu parei na vaga porque a Joyce desceu para pegar um xerox que já estava pronto. Ela nem sabe disso. E aí, o chato do guardinha olhou para mim e falou: cara, eu fui tentado a responder. E o que eu fiz? Respondi. Falei: cara, não tá vendo que eu só fui pegar um papel, cara? Nada a ver, cara. Já tô saindo, beleza? Sério. E aí, cara, eu fui no Carrefour no outro dia. E lá tava ele. Cara, eu falei: e agora o que eu faço? Eu vou lá falar com ele. Falei: cara, é o seguinte, ontem eu estive aqui e eu acho que eu fui meio grosso contigo. Ah, não lembro, é tanta gente. Não, cara, mas eu fui. Pode ser que tu até tá falando por educação, mas fui eu sim. Entendeu? E desculpa, cara, foi mal. Ah, cara, todo mundo faz isso comigo o dia inteiro. Eu falei: cara, mas foi mal, me desculpa. Nós somos tentados, cara. E aí o texto não diz assim, ó, frequente um culto para que não entreis em tentação. Vai doer. E talvez dê polêmica. Mas eu só estou lendo. Estude todos os dias para que não entreis em tentação. Não está escrito, está escrito ore. Ah, Gabriel, não é para ler? Lê, fica tranquilo, conheço a Bíblia. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, beleza? Não estou falando que não é para estudar. Mas também não adianta só orar, não adianta só estudar, você precisa fazer todas as coisas. 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Pode segurar. Sou obrigado a parar. Vamos orar, gente? Vamos. Todo mundo em pé, olhando um para o outro, beleza? Vamos orar? Vamos. Assim. Entendeu? Vamos orar? Vamos. Concorda que Jesus não precisava se ajoelhar? Precisava, cara. E nós não nos ajoelhamos. Talvez a gente tenha bastante sinais de Simão voltando. Por isso que eu li o começo do texto. Eu estou pronto. Eu já oro. Entendeu? Do meu jeito. Já leio a Bíblia, eu já vou no culto. Eu já faço tantas coisas. Estou pronto para morrer contigo e ir para a prisão. Não está nada, cara. Não costumo orar. Não dobre os joelhos. Se você não se rende nem diante de Deus, cara, vai se render diante de alguém com uma arma? Para. A não ser que você teme mais uma arma que um Deus. Do que Deus. Aí é um outro problema. Pode continuar. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Pode ir. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Nós já estamos quase terminando. E eu estou sendo bem franco. Eu estou tentando te convencer que você precisa ir para a presença de Deus. Que você precisa orar, que você precisa se quebrar, se ajoelhar, levantar a mão, seja o que for. E você precisa orar intensamente. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado que eu estou aqui na imersão, foi bem legal.
Estou bem feliz. A minha casa está uma porcaria, mas eu sei que eles falaram que tu vai fazer alguma coisa. Acabou. Agora deixa dar um pane na tua casa. Deixa. Entendeu? Deixa correr risco de vida com alguém, como aconteceu na nossa. Deixa acontecer alguma coisa bem legal na tua casa. Sabe o que vai acontecer? Por favor, por favor, por favor, por favor. Cara, nós precisamos aumentar a nossa intensidade na oração. Tem que deixar de ser um negócio decorado. A gente fala tanto de outras religiões, mas precisa ser de coração. Intensidade não é volume. Eu não estou falando para você gritar. Intensidade não é você subir na cadeira para ser visto. Cara, eu estou falando intensidade aqui dentro do coração. E aí você pode me dizer assim, não, Gabriel, você não conhece o meu coração. Mas, cara, eu conheço o teu exterior. A boca fala do que o coração está cheio. Dá para perceber se está intenso ou não. Dá. Que você seja intenso. Até que o seu suor tornou-se como grande gota de sangue, que corriam até o chão. Pode continuar. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tanto orar. Cara, dormindo de tristeza. O cara que falou assim, vou contigo para a prisão, eu vou morrer contigo, estava dormindo de tristeza. Cara, não estava dormindo de cansado de orar ou de trabalhar no reino de Deus. De tristeza. Se você continuar frequentando uma igreja, seja aqui ou outro local, se você continuar tendo uma vida religiosa, talvez você morra de tristeza. Porque o que sacia o nosso coração e o que fortalece a nossa vida não é um sistema religioso ou a declaração que você é religioso, mas é uma vida com quem é o autor da vida. É uma vida com aquele que disse que do teu interior fluiriam rios de água viva. Uma fonte que jorraria para a vida eterna. 46. Jesus pergunta, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Segura ela lá, fazendo favor. Eu não queria pensar assim, mas infelizmente me leva a pensar que Judas só tinha uma declaração religiosa. Ele nem estava com esse pessoal. Pode tirar o versículo, tirar tudo. Nós precisamos orar, querido. Se derramar diante do Senhor. Se derramar diante da presença de Deus. Assim como a mulher que se prostrou aos pés e não ouviu o que falavam dela. Assim como Jairo, que não ouviu a notícia, não deu bola para a notícia que sua filha tinha morrido. Assim como Jesus, que antes de ir para a cruz, um fardo super pesado, onde ele diz, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Não foi numa canção essa declaração. Não foi num desabafo para os discípulos. Foi como de costume orando, de joelhos, aumentando a intensidade da oração. Quero te convidar a ser intenso hoje, na presença de Deus. Sábado passado foi maravilhoso. Mas nós não vivemos de um culto. Nós vivemos de uma vida. Costume estar na presença de Deus. Você precisa se acostumar a estar na presença de Deus. Ah, Gabriel, como é isso? Eu não posso correr para a presença de Deus só quando eu estou mal. Eu preciso correr em todos os dias e todos os momentos.